E aí, meninos, como é que estamos? Tudo bem? É o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui como que começa, como que a gente inicia um projeto Maven utilizando o IntelliJ IDEA, né? O IntelliJ é uma ferramenta, é uma IDE, ela tem tudo que você precisa para trabalhar bem com Java, por exemplo, tá? A gente poderia utilizar o Visual Studio Code, também é uma excelente opção. Mas nesse caso, o IntelliJ é mais especialista, então você já tem lá as ferramentas necessárias para você desenvolver um bom trabalho aí na plataforma com Java, né? Então nós vamos, como a gente está trabalhando com programação em Java, né? Nós vamos nada melhor do que usar também uma IDE que seja bem aderente, tá? É claro que você conseguiria fazer a mesma coisa lá no Visual Studio Code, um pouquinho mais de trabalho, adicionando extensões, plugins e etc. Mas por que não utilizar um framework ou uma IDE que já te oferece recursos, né, que te facilita, né, e melhora a produção, a tua produção, né? Então seria muito adequado então utilizar o IntelliJ. Então eu quero mostrar para vocês aqui exatamente os benefícios de se utilizar o IntelliJ. É claro que a gente tem que ter antes, né, uma experiência com Java, saber pelo menos a parte básica do Java, mas nesse momento eu estou muito mais interessado em que vocês conheçam a ferramenta, a IDE no caso, né? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui como se inicia uma aplicação web utilizando o IntelliJ como IDE. Então aqui eu vou lá no meu Ubuntu, essa aqui é a máquina virtual que vocês têm, né, também. Vou colocar ela no modo tela cheia aqui para ficar melhor para visualizar, ok. Aqui então eu vou escolher, eu vou mostrar para vocês aqui no meu Nautilus. Aqui eu instalei o meu Nautilus. Nautilus é o nosso explorador de arquivos, né? Então a partir do Nautilus nós podemos explorar os arquivos, assim como lá no Windows Explorer, por exemplo, né? Ou Finder lá do Mac. Então aqui vamos explorar e vou na pasta pessoal. Vocês veem que aqui todos os projetos que você criar com o IntelliJ, ele vai guardar nessa pasta aqui chamada Idea Projects ou Ideia Projetos, né, aqui dentro. Repare que não tem nenhuma pasta aqui. Então vou iniciar o nosso IntelliJ. IntelliJ é esse ícone aqui, ó. O IntelliJ é uma ferramenta pode ser utilizado de forma corporativa, aí você tem que pagar uma licença para uso. Mas aqui eu estou utilizando o IntelliJ Community Edition, que é uma versão gratuita, né, mantida pela comunidade. Dessa forma, a gente não precisa pagar nenhuma licença para o seu uso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o nosso IntelliJ. Quando eu abrir esse IntelliJ, né, vocês vão observar aqui uma semelhança entre o IntelliJ e, para quem já viu, né, o Android Studio, vocês vão detectar essa semelhança, até porque vocês realmente estão certos em detectar isso, porque o IntelliJ, no caso o Android Studio foi feito em cima do IntelliJ, né? Ou seja, a IntelliJ é a base. Mas nesse caso aqui vamos utilizar para projetos web. Aqui são os projetos que eu fiz anteriormente como teste, nem vou apagar porque ele nem existe aqui mais, né? Não tem mais referência, a referência dele foi apagada. Vamos criar um novo, né? Um projeto. Vou escolher aqui projeto do lado esquerdo e aí vou pedir um new project ou novo projeto. Então ao clicar aqui nesse novo projeto, tá? Eu tenho aqui as opções. Eu quero criar um projeto Maven. Poderia escolher Java? Poderia, mas nesse caso eu vou escolher o Maven. O Maven é um gerenciador de dependências, né? Assim como o Composer lá do PHP, assim como o pip lá do Python, né?
assim como NPM, né, para quem trabalha com Node. E aí, então vamos utilizar o Maven. E nesse Maven a gente vai escolher um artefato, né, um archetype. O archetype é uma base de projetos que a gente vai utilizar para começar o desenvolvimento. Vamos, neste momento, escolher um Maven, um archetype. Vou colocar aqui um projeto web, um web app. Então, Maven, archetype, web app, né? Então, a nossa intenção é criar um web app, tá? No futuro, nós vamos configurar esse projeto web para utilizar um framework chamado, nós vamos utilizar o framework TimeLeaf. Esse TimeLeaf é um framework para o front-end, né? E ali no TimeLeaf você vai utilizar na camada web, na camada view, e ali você vai poder utilizar o Bootstrap, por exemplo, né? O JavaScript e tudo mais. Então aqui você tem, olha, vários archetypes, né, que a gente pode utilizar, ó. Nesse caso aqui vamos inicialmente escolher aqui esse archetype que é o nosso web app, né? Eu vou mandar prosseguir. Aqui eu dou um nome para o meu projeto, web app. Aqui ele está dizendo que vai salvar na pasta do usuário, né? Como a gente está no Linux, esse til barra significa que vai na pasta do usuário. Se fosse lá no Windows seria em C / users, né? Aqui no Linux é o /home /Vanderlei, no caso, ou administrador, como no caso eu estou numa máquina virtual e o usuário principal da máquina virtualizada aqui é o administrador, então ele vai ficar, esse til aí quer dizer /home administrador. E aí na pasta ID Projects ele vai criar uma pasta chamada web, né? E aqui você vai clicar, vai pedir para expandir e você vai colocar outras informações do teu projeto. Então ele coloca aqui por padrão o grupo ID do meu projeto como org.example. Nós vamos pegar aqui e colocar br.com.vanderlei, por exemplo, ou Vander. Nesse caso aqui, eu estou criando um archetype do meu projeto com o grupo ID br.com.vander e o artefato vai se chamar web app, né? Esse web app, beleza, web app. E aí o snapshot, que é a versão, depois nós falamos melhor sobre isso. Eu vou avançar. Quando eu peço para avançar, ele vai criar então uma entrada lá no meu arquivo POM, né? O arquivo POM é um arquivo XML que armazena as dependências e outras configurações necessárias para você fazer uso no seu projeto. Então, toda vez que você precisar de um pacote específico, né, para o teu projeto, você vai colocar como dependência lá no POM, tá? Então, aqui eu vou avançar. No momento em que eu avançar, ele vai então criar toda a estrutura necessária para o projeto web, né? E aí aqui é um pouco paciência, né? Porque repare que ele está construindo todo o projeto do zero, tá? Gerando o POM, isso aqui é o POM, e aqui ele vai está começando a fazer o download das dependências para o projeto. Então, a grande diferença da gente utilizar um projeto com gerenciador de dependência, qualquer que seja ele, né? Vocês vão sentir logo, porque tudo isso aqui que ele está fazendo, se você não estivesse utilizando um gerenciador de dependência, você teria que fazer na mão. Isso é custoso, isso aí é trabalhoso, né? Demanda tempo. E aqui não, aqui ele já automatiza o processo. Então, uma das grandes vantagens de se utilizar um gerenciador de dependência, no caso o Maven, você poderia também usar o Gradle, né? Aqui nesse mesmo projeto, mas eu particularmente prefiro utilizar o Maven. Depois vocês podem fazer testes com outro gerenciador de dependências.
Então, nesse caso aqui, ele está fazendo o download. Quando ele estiver pronto, ele vai avisar. Olha, está dizendo aqui, está pedindo permissão para fazer o download de bibliotecas pré-compartilhadas, né, de índices pré-compartilhados. E aqui eu vou permitir fazer o download. Pronto. Beleza. Então, nesse caso, ele está dizendo para mim que está tudo certo, né? Ele fez o build com sucesso. Isso é muito bom, significa que não deu erro, pelo menos preliminarmente aqui, né? Enfim, aqui, vamos dar uma passeada na estrutura do projeto. Então, você tem aqui na estrutura do projeto, você tem a pasta SRC, que é onde ele armazena as configurações do seu app, né? Então, você tem aqui o web app, e tem aqui um arquivo index.jsp, que é o arquivo de entrada do seu app, né? E aí nós acabamos de criar toda a nossa base que a gente precisa para iniciar o nosso projeto web, né? Então, a partir daqui começa então o nosso desenvolvimento propriamente dito, tá? Né? Bom, então vamos parar o vídeo por aqui e daqui a pouco eu mostro para vocês o desenvolvimento, né? Como que ele cria uma porta para você utilizar, e essa porta vai ser a referência, a sua referência para acessar esse projeto que nós estamos agora iniciando, né? Quando a gente inicia um projeto, a gente está trabalhando no modo depuração ou debug. Quando você quando você termina de desenvolver, termina a depuração, não encontra erros significativos, aí você cria um release e faz um deploy. E aí nós vamos fazer também uma outra operação, que é de criar lá no nosso Heroku. Lá no Heroku nós vamos criar um projeto e vamos fazer o deploy dessa aplicação lá no Heroku, tá bom? Beleza, então, até daqui a pouquinho e a gente se fala, a gente fala mais sobre esse projeto aí no próximo vídeo, beleza?